Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai começar a ver um pouquinho mais sobre localização geográfica, como que a gente pode se localizar no planeta Terra. Veja bem, se você quiser dizer onde que é a sua rua, não é difícil. Você pode dizer, por exemplo, que eu moro na cidade de Criciúma, na Avenida Centenário, o número da minha casa é 1000, 2000, e fica próximo a um rio, fica próximo a uma loja. Você tem referências que você pode dizer aonde exatamente fica a sua casa, certo? Agora, quando a gente vem falando de locais de difícil acesso na superfície da Terra, isso já não é tão fácil. Por exemplo, se eu pedisse para você descrever exatamente onde fica este lugar aqui, o que você diria? Olhando apenas para o ambiente físico. Ah, fica próximo de uma floresta? Impossível, tem muitas. Fica próximo a uma grande árvore? Fica no alto de um morro? Olha quantos nós temos aqui. Então simplesmente não teria como. Ou se fosse diferente, você estivesse lá em alto mar e precisasse passar a sua localização, como que você faria? Simplesmente não teria como. Impossível, porque não tem uma referência que você possa usar. Eu ainda poderia usar outros locais, como por exemplo, olha aqui, o deserto do Saara. Aqui estamos no deserto do Saara, no norte da África. Que local é esse? Não sei. É o deserto do Saara. Mas de que forma que você poderia se localizar aqui? Simplesmente seria impossível, certo? Então, o ser humano criou o sistema de coordenadas geográficas. O que é esse sistema? Esse sistema é uma forma de a gente poder se localizar em praticamente qualquer parte do mundo. Ele é baseado na linha do Equador, que divide o planeta na parte norte e na parte sul. Essa aqui é a linha do Equador. E também nós temos o meridiano de Greenwich, que divide o planeta na parte oeste e na parte leste, ou como é mais utilizado, no ocidente e no oriente. Esse sistema de coordenadas ele trabalha com latitudes e com longitudes. Assim, quanto mais longe da linha do Equador, tanto em direção ao Polo Norte, olha que bonitinho, Polo Norte, quanto em direção ao Polo Sul, olha aqui o Polo Sul, nós estaremos cada vez mais tendo uma latitude maior. A única diferença é que a latitude vai de 0 graus, que é sobre a linha do Equador, até 90 graus norte, e 0 graus até 90 graus sul. Ou seja, a gente tem 180 graus de latitude. 90 para o norte, 90 para o sul. Agora, quando a gente fala de longitude, a gente tem relação com o meridiano de Greenwich, que você já viu semana passada, é o meridiano principal. Essa aqui vai 180 graus em direção ao oeste e vai 180 graus em direção ao leste, certo? Ao oeste fica o hemisfério ocidental, o ocidente onde a gente mora, e ao leste fica o hemisfério oriental, lá na terra dos japoneses, certo? Olha aqui. Se você olhar o globo terrestre, visto por exemplo do Polo Norte ou visto lá do Polo Sul, vai ser um pouco mais fácil de entender as longitudes. Por quê? Porque nós veremos, por exemplo, que temos aqui o meridiano de Greenwich, que é essa linha que parte do Polo Norte e vai até lá no Polo Sul, e tudo que tem para o lado de cá é a porção oeste. Tudo que tem do lado de cá é a porção leste. E aí a gente divide a Terra em várias pequenas fatias, e cada linha dessas vai demarcar uma posição na Terra. Por exemplo, a maior parte do território brasileiro ele está localizado ao sul da linha do Equador e a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, no hemisfério sul e ao mesmo tempo no hemisfério ocidental, certo? Só para a gente entender, nessa representação que nós estamos vendo do globo terrestre, cada uma dessas linhas, ou paralelos, que são paralelos à linha do Equador, representa uma latitude diferente. Por exemplo, qualquer ponto que ficar sob essa linha que eu estou passando o mouse nesse momento, está a 10 graus de latitude sul. Aqui são 30 graus de latitude sul, 50 graus de latitude sul, 70 graus de latitude sul e apenas um ponto está exatamente a 90 graus de latitude sul, que é o Polo Norte, exatamente, aliás, o Polo Sul, exatamente este ponto. Mesma coisa se dá em direção ao Polo Norte. Já
em relação à longitude, quanto mais longe do meridiano de Greenwich, maior a longitude. Veja bem, aqui nós temos longitude 0. Aqui nós vamos ter longitude 30 graus oeste, longitude 50 graus oeste, longitude 70 graus oeste. Vamos aumentando até que chegamos no antimeridiano, ou seja, a linha oposta ao meridiano de Greenwich, que é uma longitude de 180 graus. Nem oeste e nem leste, porque na verdade esse é um ponto que serve para os dois lados, já que a Terra é redonda. Quando nós vemos uma representação do mapa terrestre, a impressão é que dá que este ponto aqui, onde vocês estão vendo aqui o mouse em vermelho, está muito longe desse ponto, mas na verdade é o mesmo. Isso é exatamente o mesmo lugar que isso. E aí a gente pode ver bem quando a gente vê o globo terrestre e a forma como é a Terra. Embora tenha muita gente acreditando no terraplanismo, eu lhes asseguro, isso é mentira. Não caiam nessa porque é apenas enganação, certo? Mas olhando aqui, nós vemos que aquele nosso mapa que está aberto, na verdade ele é redondo, é uma esfera que se encontra aqui, os dois pontos. Por exemplo, quando a gente olha nesse mapa, a gente costuma dizer que os Estados Unidos, o Alasca, a América do Norte é bem longe da Rússia, é o que parece. Mas se a gente for olhar realmente como é que é, nós vamos ver que aqui nós estamos na América do Norte e aqui já é a Rússia. Ou seja, tudo muito perto, tudo muito próximo, certo? Dito isso, é muito importante que a gente aprenda como localizar no mapa esses pontos. E aí, para isso, eu preparei para vocês essa pequena imagem. Como vocês podem ver, eu estou com ela aberta no Paint. Então, a gente vai riscar um pouquinho e a gente vai começar a entender. Olhem bem, quanto mais eu subo para cá, eu estou indo em direção norte, certo? Para cá eu estou indo na direção sul, óbvio. Para cá eu estou indo na direção leste e para cá eu estou indo na direção oeste. Ficou quase bonito. O que isso vai me ensinar, vem me mostrar e vem me dizer? Simples. Que se eu utilizar o equador, onde eu estou passando o mouse por cima nesse momento, e o meridiano de Greenwich, eu consigo praticamente localizar qualquer ponto na Terra. Vamos lá. Vamos tomar um ponto no Brasil, por exemplo. Aqui. Este ponto vermelho, nós podemos dizer que fica aonde? Qual é a localização deste ponto? Olhem bem. Quando chegamos, se aqui é a latitude 0, nós vamos descer um pouquinho, vamos ver que está na latitude 10 graus, certo? Então, o ponto vermelho está a 10 graus. Mas é 10 graus o quê? 10 graus em direção sul. Então, vem 10 graus S. A gente dá um espaço e agora a gente tem que dizer qual é a longitude. Se aqui são 0 graus de longitude, aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50. 50 graus. Mas é 50 graus do quê? De longitude oeste. E assim nós temos o nosso ponto, certo? Indo um pouco mais além, vamos fazer outro ponto para a gente poder ver um pouquinho melhor. Vamos lá. Pegamos o pincel novamente, vamos fazer agora um ponto alaranjado. Este ponto alaranjado a gente vai jogar aqui, ó, um ponto qualquer escolhido. Certo? Por este ponto a gente pode dizer que está a 90 graus de longitude oeste. Ah, professor, então vamos colocar não. Primeiro a gente tem que colocar a latitude, norte ou sul. E agora pela latitude nós vemos que está numa latitude norte, ou seja, 60 graus de latitude norte. Ao mesmo tempo estamos a 90 graus de longitude oeste. Então a gente marca aqui para não nos perdermos. Olha bem. Vamos lá. Nós estamos a 60 graus de latitude norte e ao mesmo tempo nós estamos a 90 graus de longitude oeste. Aliás, leste, desculpem. Certo? Tranquilo? Vamos fazer mais um ponto ainda para ficar bem gravado na nossa mente. Vamos escolher aqui um ponto azul. Um ponto azul, eu quero aqui.
Um ponto lá no meio do mar. Ok, este ponto no meio do mar, nós primeiro temos que achar a latitude dele. Fica ao sul e a latitude é 30 graus, certo? Ou seja, vamos colocar o nosso texto, latitude 30 graus sul. Porém, longitude, ele fica exatamente sobre o meridiano de Greenwich, ou seja, ele é 0 graus. Ele é 0 graus oeste ou é 0 graus leste? Não é nada, é apenas 0 graus, porque 0 graus não está indo nem para o leste, nem para o oeste, certo? Vamos ver. Isso aqui vai ficar da seguinte forma. Nós temos aqui 30 graus de latitude sul e ao mesmo tempo nós temos 0 graus. 0 graus eu não preciso colocar nem leste nem oeste, porque na verdade é apenas 0 graus, não é nem para um lado nem para o outro. Vamos fazer mais um ponto verde? Esse outro ponto verde nós vamos colocar, por exemplo, aqui, neste local. Esse ponto verde, meus queridos, ele está exatamente sobre a linha do Equador. Só que ele está a 20 graus de longitude oeste. Então, como é que a gente vai fazer isso? Simples. O contrário do que nós fizemos naquele outro. A gente vai dizer que ele está a 0 graus, porque ele não é nem sul e nem norte, e ao mesmo tempo ele está, olhem bem, a 20 graus de longitude leste. 20 graus de longitude leste. E assim nós temos os nossos pequenos pontos, certo? Essa mesma imagem eu vou mandar para vocês como exercício. Eu vou colocar muitos outros pontos e eu quero que vocês apenas coloquem no caderno e depois me respondam quais os graus de cada um desses pontos, ok? Eu sei que vão ficar muitas dúvidas, mas eu peço para vocês que cada uma dessas dúvidas que vocês tiverem, que vocês me chamem no meu WhatsApp, que é o 999-413004, ou perguntem pela plataforma que eu vou responder, não importa a hora, se eu estiver disponível eu vou responder. Lembrando que toda manhã eu estou disponível para vocês, e durante as tardes ou as noites, caso eu consiga, eu já respondo na hora mesmo, eu não ligo, não tem problema nenhum com isso, tá bom? Bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau, meus amores.